Graça e paz, Suzy, Isabela, Edilson, Gaivota, Deli, Kelly, graça e paz, boa noite, Luciana Karen, Wesley Moraes, graça e paz, Eusiane, Luciane, sejam todos bem-vindos. Em Josué, capítulo 16, quero ler com vocês hoje Josué 16:10. Continuamos firmes e fortes, Yara, vamos vencendo a cada dia, aprendendo um pouco mais da parte de Deus e crescendo nele e com ele. Amém? Crescendo nele e com ele. Hoje é dia de receber a herança, Edilson Gaivota. Hoje é a herança das tribos de Efraim, Manassés, filhos de José. Porque as tribos de Judá receberam no capítulo anterior. Aleluia por isso, glória a Deus. Amém? Então eu quero ler o capítulo 16, apenas o verso 10, tá bem? Apenas o verso 10. Diz assim: os cananeus de Gezer não foram expulsos e até hoje vivem no meio do povo de Efraim, mas são sujeitos ao que? Trabalhos forçados. Esse povo que não foi expulso, tá? Os cananeus vivem até hoje no meio, não é? Vivem até hoje no meio. Então eles vivem até hoje no meio do povo de Efraim, mas eles são sujeitos ao quê? A trabalhos forçados. Amém? Então vamos falar aqui desse contexto. No capítulo 16, a gente está falando de herança. Herança das tribos. Então, a gente percebe que essa herança aqui é a herança de duas tribos. Essas duas tribos, a de Efraim e Manassés, eles são filhos de quê? De José. Então, aqui fala-se da herança. A gente leu no capítulo 15, ontem a gente aprendeu algo no capítulo 15. E também era falando sobre a herança, mas das terras da tribo de Judá. Então, aqui era falando do que? Da herança que todos esses filhos das tribos, amém? Graça e paz, Valdenha. Eles iriam o quê? Ocupar essas posições de honra, essas posições de herança. Então, como filhos, nós também temos herança em Deus. Eu e você somos filhos de Deus e nós temos herança da parte de Deus. E aqui a gente percebe que embora José aqui fosse um dos mais jovens da tribo de Jacó, ele era um filho amado. Então José, muito embora ele fosse um dos mais jovens, porque logo depois teve Benjamim, então ele era um dos mais jovens, José, ele era um filho amado, ele era um filho querido, ele era um filho do coração de Jacó. Até porque é filho também de Raquel, a sua esposa amada. Então a gente percebe que ele era um filho amado. José era esse. E porque ele era amado, ele teve a posteridade de José. A posteridade de José foi muito favorecida na distribuição. Então, uma vez que a herança correspondia ao que? A herança correspondia muito ao coração. Então a herança estava muito atrelada ao coração. Então aqui, como ele era um filho amado, um filho querido, essa posteridade de José, ela foi favorecida na distribuição, por ser o filho amado. E aí nos versos de 5 a 10, quando a gente lê aqui no capítulo 16, aqui vem tratar das fronteiras de Efraim. Fronteiras, então, vem falar de limites. Não é verdade? Então, quando eu olho para os versos de 5 a 10 aqui,
vem falar dessas fronteiras de Efraim, a qual ela foi separada das tribos de Benjamim e Dan, né? Então aqui Deus é um Deus de detalhes, e ele vai dizendo aqui, então essas fronteiras aqui das tribos de Benjamim e Dan, que são no sul, e a de Manassés, que era no norte. Vem esclarecido isso para dizer o quê? Para dizer que tem limites, para dizer que tem fronteiras. Eu aprendo algo aqui sobre limites, sobre fronteiras. E todos nós temos limites em nossa vida, sim ou não? Aqui do verso 5 ao 10 vai falar de quê? De fronteiras. E o que é fronteiras? Limites. Então fronteiras é o limite. E aí quando a gente percebe, ele vem esclarecendo exatamente isso. As tribos de Benjamim e de Dan, elas estavam onde? Nas fronteiras do sul. E quando eu olho para a tribo de Manassés, ela estava mais o quê? Mais a norte, não é isso? O que é isso? Todos nós, eu e você, nós temos o quê? Limites. E nós temos esses limites definidos em nossa vida? Quais são os nossos limites? Se não, primeira pergunta, você tem definido os seus limites? Você tem isso definido? Se não, tem que pedir para Deus para lhe mostrar o que você precisa melhorar. Porque nós só conseguimos melhorar quando nós reconhecemos os nossos limites. Até onde nós conseguimos ir que não nos faça pecar. Até onde eu posso ir que não me gera um desconforto e eu comece a pecar. Nós precisamos estabelecer os nossos limites. Aquilo que nós temos dificuldade. Hoje eu tive o privilégio de subir ao Monte Carmelo com algumas lideradas. E lá na conversa eu expus a elas algumas limitações ao meu respeito. Reconhecer é necessário, porque quando eu reconheço os meus limites, fica mais fácil do Senhor me ajudar a vencê-los. E todos nós temos, irmãos. Todos nós temos limites. Então, quais os limites da sua vida? Se você ainda não reconhece, peça a Deus para lhe mostrar. Amém? Peça a Deus para lhe mostrar. E aí, quando você reconhece os seus limites, as suas vulnerabilidades, quando você os reconhece, você precisa buscar o quê? Mudança diante delas. Eu reconheço, eu confesso a minha limitação, eu confesso pecado, reconheço o meu erro e Deus vem trazendo para mim estratégias de mudança, amém? É importante isso. Então a gente precisa definir na nossa vida aquilo que precisa ser melhorado em nós. Por exemplo, se você é uma pessoa estressada o tempo todo, se tem crises de ansiedade, então o teu limite de ansiedade te faz fazer o quê? Quando você está muito ansioso, quando você está muito estressado, o que você faz com as pessoas? Como é que você age? Então, se você identificar isso, você tem que reconhecer isso para Deus trazer mudanças na sua vida, mudança de comportamento. Amém? É necessário isso. E quando a gente olha aqui para os versos 5 a 10, o Senhor vem trazer exatamente as fronteiras, os limites de cada tribo, dizendo o seguinte: olha, até o sul aqui, essa tribo aqui, ela é de Benjamim de Dan, e esse outro território aqui não te pertence, esse outro território aqui é de Manassés, esse território norte não é teu. Então, a gente percebe que no verso 10, quando nós lemos aqui, a gente percebe que os efraimitas, eles foram marcados com a reprovação. Como reprovação? Porque eles não expulsaram os cananeus que habitavam na cidade, em Gerzer. Né? Não foi isso que nós lemos? Então, os efraimitas aqui, porque que nós estamos falando do quê? Da tribo de Efraim. Então, a gente chama de efraimitas, porque eles eram dessa tribo. Eles aqui, nesse último verso, no verso 10 do capítulo 16, vem falar que da reprovação dele por não terem expulsado os cananeus que habitavam em Gerzer, né? E aí eles não fizeram isso por quê? Por que eles não fizeram? Por que eles não expulsaram? E ficaram com essa marca de reprovação? Ou seja, não fez, desobedeceu ao Senhor e não fez o que o Senhor pediu. Não fez o que Deus havia falado.
Mas por quê? Por que eles fizeram isso? Não é? E aí isso me fez pensar. Eles não fizeram isso porque, como no próprio verso 10 diz, eles não fizeram porque tornaram esses homens aí tributários. Eles não eram homens da lavoura. No verso 10 diz que eles eram homens de trabalhos forçados. Era um trabalho forçado. Isso me faz entender o quanto eles foram gananciosos. Usaram do conhecimento desses homens porque conheciam a terra, tá bom? E aproveitaram do trabalho deles para quê? Para tributá-los. Houve ganância aí. Mas a outra coisa que me faz pensar que a motivação de ganhar vantagem em cima desse povo aqui, que começou a fazer trabalho forçado, aproveitar o trabalho desses cananeus, porque eles eram os cananeus, ou seja, eu vou me aproveitar da tua fragilidade, da tua vulnerabilidade. O que aconteceu aqui? A gente precisa ter cuidado com isso, porque eles tiveram que lidar com esse povo, por conta desses tributos aí. E aí há um grande perigo, o relacionamento deles com o quê? Com a idolatria desse povo. Então o relacionamento com a idolatria tem que ter cuidado. É um relacionamento então que me faz pensar o quê? Um relacionamento com o pecado. Aí novamente a gente tem que ter cuidado com a motivação do nosso coração, com as alianças que nós fazemos, com aquilo que nos faz tomar decisões. Aqui, esse povo aqui, eles teve que lidar com eles por conta dos tributos, mas aqui houve um grande perigo de se relacionar com eles, porque eles eram o quê? Idólatras. E é um perigo viver com o quê? Com o pecado. Como é que eu vou ter pessoas que trabalhem para mim, que tem aí esses trabalhos forçados ou qualquer tipo de trabalho, eu vou me relacionar com essa pessoa? Eu tenho que ter cuidado para o quê? Não ser influenciado por essa pessoa. A gente precisa ter cuidado com isso. Para não ser influenciado, para não conviver com o pecado. Nós não podemos conviver com o pecado. Por que que não, pastora? Porque sabe o que acontece quando a gente começa a conviver com o pecado? Ele vai se tornando natural para nós. E aí, de repente, a gente já está cometendo ele naturalmente, sem perceber. Esse é o grande perigo de conviver com o pecado. Ou com pessoas que pecam e a gente está envolvido ali. E nós somos influenciados por isso. Esse é o grande cuidado que nós temos que ter. Quando eu me relaciono com o pecado de outras pessoas, eu preciso ter cuidado com isso para daqui a pouco não estar... Ele vai se tornando tão natural, e que daqui a pouco a gente pode estar cometendo de forma naturalmente, sem perceber que estamos pecando também. Por quê? Porque agora eu estou convivendo, eu estou me relacionando. Dia após dia está no meu convívio. Compreende isso? Então esse é o grande cuidado que nós temos que ter em se relacionar com o pecado. Nesse caso aqui, o cuidado que eles não tiveram foi porque esse povo era idólatra. E há um grande perigo aqui em se relacionar com isso. É um perigo conviver com o pecado. Observe o seguinte, não é uma situação determinística. Tudo bem, povo de Deus? Não é que vai determinar na sua vida. Mas geralmente alguém aprende alguns hábitos, alguns pecados, vendo outra pessoa cometer. Entende? Às vezes as pessoas começam a mentir em pequenas coisas. E vai mentindo de forma tão natural que passa a mentir tanto que daqui a pouco está acreditando até nas suas mentiras como se fossem verdades. Por quê? Porque começou a se relacionar com o pecado. Mas foi só uma mentirinha, pastora. Pois é isso. É porque é sutil. É sutil. Eu já falei pra vocês que eu pratico um exercício físico com a liderada. E lá de vez em quando tem umas músicas que não faz parte do nosso estilo musical. Amém? E é o tempo todo eu falando pra ela. Não se influencia com essa música, escuta. Não se influencia. O que eu percebo? Tem filhos de mães que vão pra lá, pra esse lugar, e as filhas já estão dançando aquelas músicas.
E as letras das músicas essas modas que tem aí, essas músicas atuais. Então eu começo a observar, eu fico olhando a criança de 6 anos dançando aquilo e sabendo tudo. E aí as outras pessoas aplaudindo aquilo e perguntando o seguinte: ela aprendeu isso onde? Aí a pessoa lá no TikTok. Tem que ter cuidado. Por quê? Porque nós não podemos, nós temos que ser cuidadosos, zelosos em não nos relacionarmos com o pecado, para que ele não se torne tão natural ao ponto de nos fazer cometer sem nem perceber. Esse é o grande risco de quem se relaciona com o pecado. Então esses homens aqui, eles não eram homens de lavoura, eles eram homens de trabalho forçado, mas que já conheciam a terra, e eles usaram desses homens para produzir para eles. Então eles foram gananciosos, quiseram que eles produzissem para eles. E a gente precisa ter cuidado, tá bom? Porque todo pecado tem uma consequência. E eles tiveram um pecado aqui de desobediência no verso 10. Os cananeus de Gezer não foram expulsos. E até hoje vivem no meio do povo de Efraim. Mas são sujeitos ao quê? A trabalhos forçados. A intenção, a Adriana está dizendo que a intenção do diabo é essa. É parecer que é normal. Precisamos, em nome de Jesus, ter muito cuidado para não se relacionar com o pecado. E ele não se tornar natural na nossa vida. O pecado da mentira tornar-se natural, normal na nossa vida. O pecado de manipulação, porque pecado tem nome, nós já falamos sobre isso. Nosso Deus é um Deus de detalhes. Não é correto que a gente, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Não. Que pecado? Pecado tem nome. Senhor, me perdoa pelo pecado da mentira, pelo pecado da idolatria, pelo pecado da manipulação. Eu não posso, Senhor, me perdoa por todos os pecados. Pastora, mas ele sabe. Sim, ele sabe. Mas é confessar os pecados. Pecados têm nome. Confesse os seus pecados. Se arrependa deles. Que pecado é? Amém? Então todo pecado tem o quê? Tem consequências. O que está sendo comum, porque não é normal. Há uma diferença do que é comum e do que é normal. Tá bom? Comum é o que está acontecendo reiteradas vezes, ou seja, comum é o que está acontecendo com grande frequência, eu digo que isso é comum. Agora, o que é normal? Normal é aquilo que nós compreendemos que estamos aqui em obediência. Então, todo pecado é o quê? Todo pecado tem consequências, tá bom? E está cada vez mais comum nós ouvirmos alguns discursos, né? De pessoas assim, ainda mais essa modernidade líquida que a gente fala, modernidade líquida nessa sociedade moderna. A gente escuta as pessoas assim, não, mas você não é culpado por isso. Não te preocupa, vai dar tudo certo no final. Não te preocupa não. Já ouviram esses discursos, essas falas? Não te preocupa. Não foi você que errou. E dependendo da situação que a pessoa conta, às vezes você sabe que a pessoa errou, precisa reconhecer que errou, precisa pedir perdão. Ah, mas é porque a pessoa te deu margem para você fazer isso. Você errou porque a pessoa errou primeiro. Vocês já ouviram esse discurso ou só eu já ouvi? Que às vezes chegam para mim e dizem, pastor, mas eu falei aquilo porque ele me disse isso, e mais isso, e mais isso. Não, eu fiz isso já, né, Edilson? Ah, mas eu fiz isso aqui, ou eu falei isso aqui porque ela fez isso primeiro. Não se trata de fazer primeiro ou depois. Se trata de fazer a vontade de Deus. Eu sei que isso é forte, mas nós precisamos pensar nisso. Em nome de Jesus. Olha, a Cleide está dizendo, eu já ouvi várias vezes. Pois é. Ah, pastora, eu falei um monte de asneiras, eu falei um monte de coisas que não devia, um monte de palavras indevidas. Ah, eu falei pro meu esposo porque ele não conversa, o meu esposo ele não dialoga, o meu esposo ele não age, ele sempre espera por mim, tantas coisas. E aí a pessoa vai, muito bem, Silmara, vai justificando os erros em cima do erro do outro. E a gente aprende que não é o que os outros fazem comigo, é a resposta que eu dou ao que fazem comigo. É isso que Deus está olhando. Não é porque você erra comigo que eu preciso errar com você.
Você pode errar comigo, mas eu devo acertar com você. Entende? Nós precisamos viver o que nós estamos aprendendo no Senhor. Nós somos chamados para ser diferentes daqueles que praticam o mal. Nós somos chamados para ser luz e sal nessa terra. Então o Senhor chama a mim, chama a você, para sermos diferentes. Não é para ser igual às pessoas que praticam o mal. Não, não. Nós somos chamados para cumprir um propósito aqui nessa terra, segundo aquilo que Deus tem para mim e para você. Amém, povo de Deus? Então, às vezes a gente vai escutar isso. Não, mas ninguém tem culpa. Você não tem culpa pelo que fizeram contigo. Não, eu te entendo. Você errou porque erraram com você primeiro. Isso está cada vez mais comum. Mas o comum não significa que o que é comum está certo. Não significa que o comum é normal. Não significa que o comum é correto. Amém? Então, tá cada vez mais fácil a gente perceber isso. E o que é que tá cada vez mais difícil nós percebermos, nós ouvirmos? É assim: olha, eu quero te pedir perdão, Adriana Ferreira, porque eu errei com você. Eu quero te pedir perdão, Kelly, porque eu errei com você. Ô, Edilson, eu errei com você. Edilson, me perdoa. Eu tô dando exemplo, viu, irmãos? É que eu tô usando o nome de vocês aqui. Me perdoa, Edilson, me perdoa, Kelly Abreu, eu errei contigo. É esse discurso que Deus quer que saia da nossa boca quando nós erramos com alguém. E não tá dando justificativo. Olha, Natália, me perdoa, eu errei com você, Natália Vieira. Então eu vim aqui para me desculpar com você. E eu errei por isso. Você me perdoa? Pronto, tá resolvido. É esse discurso. Gente, tá cada vez mais raro isso. E o Senhor nos chama para ser sal, luz nessa terra. Para trazer sabor ao dissabor, para quebrar as cadeias de ódio, para quebrar as cadeias de orgulho, para quebrar as cadeias de mentira, para a gente caminhar sedimentado na verdade. Deus me chama e te chama para isso. Para falar o que precisa ser dito com amor e firmeza às pessoas. Não, minha filha, você errou por isso. Amém? Minha filha errou por isso. Então a gente precisa, às vezes, alertar as pessoas porque elas não sabem. Então, Deus nos chama para ser diferente daqueles que praticam o mal. Tá bom? Nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito. Exatamente, Cleide. Temos que ter cuidado em que estamos confirmando, porque às vezes a pessoa quer ouvir o que ela quer e não o que Deus quer. Muito bem, Luciana. A justificativa pautada em um erro, ela é uma autossabotagem. É você mesmo se sabotar. Exatamente. Então nós precisamos ter cuidado com isso, porque aqui no verso 10 eles tiveram o pecado de desobediência, por quê? Porque eles não expulsaram o povo que tinha que expulsar. Eles não expulsaram. E eles o quê? E eles não expulsaram porque esses homens, eles conheciam a terra e eles eram sujeitos a trabalhos forçados. Então eles imaginaram, vou ganhar dinheiro com eles. Eles foram gananciosos. Mas aí não se preocupou porque eles eram um povo idólatra, diferente do Deus que eles criam. E aí começou a se relacionar com essas pessoas. E aí precisa ter cuidado com o relacionamento, para não se relacionar com o pecado. Porque às vezes de forma sutil você começa a fazer as mesmas coisas que o outro que está pecando sem perceber. Tá bom? Então a gente precisa ter cuidado com isso. Que o Senhor possa nos ajudar a reconhecer os nossos erros. Reconhecer as nossas fronteiras, os nossos limites. Tá bom? Que o Senhor possa... para que a gente possa acertar e não colher destruição por conta do pecado. Porque todo pecado, ele tem consequências. E todas as vezes que eu peco, e todos nós pecamos, e aí não podemos pecar deliberadamente. Nós temos que buscar ser santo como Ele é santo. E todas as vezes, e a gente precisa vigiar o tempo todo, todas as vezes que nós pecamos, nós estamos dizendo não para Jesus. Aleluia, Natália. Aleluia, Natália. Deus é bom. Louvado seja Deus. Então, nós precisamos, né? Não dá para fazer de qualquer jeito.
O que Deus tem entregue para mim e para você não dá para fazer de qualquer jeito. E quando eu digo o que Deus entregou para você, Deus entregou uma vida para você, que é a sua vida. O que você tem feito dela? Deus entregou saúde para você. O que você tem feito dela? Deus entregou aqui casamentos, porque tem muitas mulheres casadas aqui. O que você tem feito do seu casamento? Deus entregou filhos. O que você tem feito no relacionamento com seus filhos e com seus filhos? O que você tem feito? Não dá para fazer de qualquer jeito. Tem que ter zelo com as coisas de Deus. Deus te entregou trabalho. O que você tem feito com o seu trabalho? Como é que você conduz o seu trabalho? Não dá. Esse povo aqui do verso 10, eles desobedeceram. Eles trataram de qualquer jeito. Eles foram gananciosos. Eles foram pretensiosos aqui. Então, assim, não dá para fazer as coisas de qualquer jeito. Tudo que nós temos e somos foi Deus quem nos deu. Então, quando eu trato com zelo da minha vida, quando eu trato com zelo, tá bom, do meu corpo, da minha mente, das minhas palavras, quando eu trato com zelo do meu casamento, do meu marido, dos meus filhos, do trabalho, das pessoas que Deus tem enviado para mim cuidar e amar, quando eu trato com zelo, com respeito, sabendo que foi Deus que enviou, gente, Deus vai me abençoando cada vez mais e vai te abençoar cada vez mais. Porque você está tratando com o quê? Com zelo, com cuidado, com responsabilidade. Agora, se por exemplo, eu trato de qualquer jeito, eu não cumpro com os compromissos, eu só chego atrasado nos compromissos, eu não cumpro as palavras que eu estabeleço com as pessoas, eu não cumpro as palavras. Então, assim, não tenho zelo com as coisas que Deus me entregou. O que é que vai acontecer? Certamente eu vou perder. Vamos observar se muitas coisas que às vezes a gente perde, nem tudo que a gente perde é por erro nosso. Amém? Nem tudo. Tudo bem? Tem coisas que terminam um ciclo na nossa vida e é necessário que esse ciclo se rompa para que outro ciclo dê início na nossa vida, ok? Mas o que eu quero te fazer pensar é que todo pecado tem uma consequência. E muito das consequências são por erros de quem o comete. Entende? Às vezes, assim, um descaso no próprio casamento. E o casamento vai entrando numa rotina, vai esfriando, e não vai gerando mais vida no casamento. Acontece o quê? O esquecimento do sim naquele dia. Na tristeza, na doença, na alegria, não é? Na saúde. Muitos divórcios acabam porque a pessoa esquece da aliança que foi feita. Naquele dia do sim. No sim que a gente dá para uma pessoa e não para o resto da humanidade. A gente dá sim para uma única pessoa. E não para o resto da humanidade. E às vezes a gente esquece disso. E por que muitos divórcios... Por que muitos divórcios acontecem? Por erro de alguma coisa, falha de alguém. Dos dois. Tá bom, então? Porque fez de qualquer jeito, o casamento é uma bênção de Deus, os filhos é uma bênção de Deus, o seu trabalho é uma bênção de Deus. Tudo que você foi Deus que te deu. Tudo que você tem, foi Deus que te deu. A tua vitória não é tua, é vitória de Deus. Os teus dons não são teus, são dons de Deus. Então nós precisamos compreender isso. Aonde você está hoje, a função que Deus te deu, a missão que Deus te deu. Amém? Não é tua, não é porque merece, é porque Deus te deu. Deus não é bom? Deus não é maravilhoso? Agora, quando eu trato das coisas que Deus me deu, quando eu falo Deus me deu a minha vida, eu estou tratando da minha vida, quantas pessoas estão negligenciando, hipotecando a sua vida, hipotecando a sua saúde, hipotecando a sua qualidade de vida, o seu bem-estar, não cuida de si mesmo. Nós precisamos cuidar de si para que a gente possa cuidar de outras pessoas também. E aí fica hipotecando. Hipotecando é deixar, né, de cuidar como deveria ser cuidada, ao ponto de ter que ter uma posse que não é sua. Então, todas as vezes que eu cuido com desprezo, porque aqui no verso 10 eles desprezaram a ordem e não expulsaram o povo, o que acontece? Eu vou colher destruição.
Então, por exemplo, às vezes a gente está pedindo um milagre. Ai, Senhor, eu quero um milagre financeiro. Eu quero um milagre financeiro, Senhor. E na verdade, eu só não estou sabendo administrar aquilo que Deus me deu. Compreende? Eu só não estou sabendo administrar aquilo que Deus me deu. Às vezes o milagre já está comigo e com você. Então nós precisamos compreender isso. E quando eu falo que todo pecado ele tem consequências, todas as vezes que eu peco, eu estou desprezando a palavra de Deus. Eu estou desprezando o próprio Deus. Quando eu peco. Nós estamos a espaço Cleudiane, nós estamos em Josué capítulo 16, Cleudiane. Eu quero trazer aqui só uma história que é bem conhecida por nós, aqui no Antigo Testamento, que é em 2 Samuel capítulo 12. Todos nós sabemos a história de Davi, eu não vou ler, vou apenas comentar, mas é que eu gosto de deixar a palavra, a bíblica, né, o livro em que eu vou contextualizar. Então, lá em 2 Samuel capítulo 12, você vai ver que o profeta Natã, ele repreende quem? Davi. Por quê? Nós estamos falando exatamente aqui sobre ter cuidado em se relacionar com o pecado. De forma sutil, você vai se relacionando com o pecado, vai se tornando natural, normal. Daqui a pouco você pode estar cometendo os mesmos erros, sem perceber. E por que Deus enviou o profeta Natã para Davi? Porque nós sabemos o que Davi cometeu. Teve alguns pecados, sim, aqui na vida de Davi. E ele precisou ser confrontado pelo profeta Natã. E quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, ele reconheceu que pecou. E ele diz assim: eu pequei contra o Senhor. Ele diz isso, depois você vai poder ler lá em 2 Samuel no capítulo 12. Mas aí ele teve uma consequência. Qual foi a consequência? Ele tinha esposa? Tinha, mas ele desejou e teve a esposa de Urias, né? Nós sabemos disso. Então, ele tomou a mulher de Urias, que era o hitita, para ser o quê? A sua mulher. Urias era o hitita. Então, para ele ter essa mulher, ele teve a mulher, depois matou Urias. Ele teve a mulher do seu soldado. Depois ele matou Urias. E lá no verso 11 do capítulo 12 de Davi diz assim: assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Olha o que ele diz aqui, eu acho tão forte esse texto. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Por mais que a gente faça escondido o pecado, ele sempre vai vir à tona. Ele diz assim: olha, Davi, tu fez as escondidas com a mulher de Urias, mas eu vou fazer com que teus filhos façam a luz do dia com as tuas mulheres. Aí o que foi que Davi disse a Natã no verso 13? Pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Ele reconheceu. Então precisamos ter cuidado para não se relacionar com o pecado, porque um pecado atrai outro pecado, até nos levar para o abismo. Em nome de Jesus, Senhor, nos guarda, nos protege. Então, o que eu quero te dizer é que depois dele ser confrontado por Natã, ele foi confrontado por Natã porque ele não tinha reconhecido ainda, só assim ele se tornou livre e foi curado. E aí a consequência foi, ele teve sim a mulher de Urias, ele matou Urias, mas quando a mulher engravidou, o filho foi o quê? Morto. Ele perdeu o filho. E nós sabemos que ele jejuou. Aí no dia que o filho morreu, ele deixou de jejuar. Não é isso? Nós sabemos toda essa história de Davi. Então assim, ainda em 2 Samuel, no verso 12, ao você ler, você vai perceber que Deus vai dizer assim: Davi, se eu te coloquei nessa posição, não é porque tu merece, não é porque eu te coloquei. O que eu aprendo aqui? Que a posição que nós estamos não é porque nós merecemos, é porque Deus colocou. A tua vitória não é a tua vitória, é porque é a vitória de Deus. Os salmos de Davi aqui não eram os salmos de Davi, eram os salmos de Deus, ele fazia para Deus. As vitórias de Davi eram as vitórias de Deus, as conquistas de Davi eram as conquistas de Deus, a posição de Davi era a posição de Deus. Tudo era Deus que dava para ele, tudo. E é o mesmo Deus que dá para mim e para você. A tua conquista não é tua, é do Senhor.
A tua vitória não é tua, é do Senhor. A tua luta também não é tua, é do Senhor. Porque quem guerreia por ti é Ele. Quem te traz a vitória é Ele. Quem te dá saúde é Ele. Quem te faz expandir e estender a tenda é Ele. Quem te coloca numa missão é Ele. Quem te dá uma função é Ele. Quem te dá uma posição é Ele. Quem te dá o emprego é Ele. Quem abre a porta é Ele. Quem fecha a porta é Ele também, é Deus. Amém? Nós precisamos. Se você tem algum trabalho, se você tem algum dinheiro, se você tem casa, se você tem marido, se você tem filhos, o que você tem é Deus que te deu. É Deus que te deu, é Deus que me deu. Se nós temos alguma coisa, ou se somos alguma coisa, se somos filhos, se temos herança, é porque Deus nos chamou. Deus nos escolheu. Então Deus nos chamou para cumprir uma promessa, um propósito dessa terra, e nos chamou para ser diferente daqueles que praticam mal. Deus te chamou, viu, Francilene, para ser diferente daqueles que praticam mal. Te chamou para ser diferente dos corruptos. Te chamou para ser diferente daqueles que burlam a lei. Te chamou para ser diferente daqueles que manipulam uma determinada situação. Viu, Francilene? Deus te chamou para isso. Então nós precisamos saber que as nossas vitórias, as vitórias de Deus. Aleluia. O que você faz ou deixa de fazer, o que eu faço ou o que eu deixo de fazer, não diz respeito só a mim. Amém? Eu tenho aprendido isso, irmãos. O que eu faço hoje ou eu deixo de fazer hoje, não diz respeito só a mim. Não diz respeito só a Reciele. Diz respeito a Deus. Diz respeito a Deus. Então, por que diz respeito? Não diz respeito só a mim, mas a Deus, porque Deus nos chamou para um propósito. Amém? Deus nos chamou para um propósito, para uma aliança. Então nós temos uma aliança, como esse povo israelita, que eles tinham uma aliança, era com Deus. Então tudo que eles faziam ou deixavam de fazer era uma aliança que eles tinham, era com Deus. Então quando nós pecamos, nós desprezamos Deus. Ô Senhor, tem de misericórdia de nós. Nós desprezamos a palavra de Deus. Nós desprezamos a nossa missão. Nós desprezamos aquilo que Deus tem para mim e para você. Entende isso, irmãos? Não diz mais respeito só a você. Aleluia, Francilene. Glória a Deus. Aleluia. Receba essa palavra. E entenda que suas vitórias não são suas, mas de Deus. Então, quando nós pecamos, nós desprezamos ao Senhor. Nós desprezamos a palavra dele. Vamos orar em toda a nossa oração e pedir: Deus, me ajude a não pecar. Me ajude a não pecar. Senhor, eu quero acertar. Me ajuda. Vamos ser humildes, mas guerreiros de fé. Pequenos, mas grandes em fé. Amém? O que nós estamos fazendo com as coisas que Deus nos deu? O que você está fazendo com aquilo, Maria Eunice, que Deus te deu? O que está fazendo, Maria Eunice, com o teu casamento? Com o teu esposo? Com os filhos? Com os netos? Com a empresa que Deus te deu? Com a tua vida? O que tu tem feito? O que tem feito, Jaciara? O que tem feito, Isabela? O que eu tenho feito? O que a Reciele tem feito? O que nós temos feito? Será que nós vamos aqui ser marcados? Nós não queremos ser marcados pela reprovação da desobediência, como foi aqui Josué 16, verso 10. Nós precisamos da ajuda do Senhor. Irmãos, Deus não gosta de vitimismo. Deus não gosta disso. Vitimismo não nos faz crescer.
ser vítima, achar que as coisas dão errado por conta dos outros, colocar sempre a culpa nos outros dos nossos erros, isso não nos faz crescer, de verdade. O que nos faz crescer eu não estou dizendo que você não possa sofrer algumas consequências pelos erros de outras pessoas, não estou falando disso, tá bom? Mas eu estou falando para a gente se analisar e perceber se muito do que nós passamos não é por conta dos nossos erros. Entende isso? Se muito do que nós estamos passando não é negligência, fazendo de qualquer forma as coisas que Deus trouxe às nossas mãos. Como é que eu trato os meus clientes? Como é que eu trato os meus alunos? Como é que eu trato os meus patrões? Como é que eu faço com o meu trabalho? Como é que eu faço com o meu casamento? Como é que eu faço com os meus filhos? Como é que eu faço com a minha própria vida? O que eu tenho feito? Quantas desculpas eu tenho dado, talvez para não alcançar o território ou a terra prometida que Deus tem para mim e para você? Amém? Deus não se move pelo vitimismo, não. Ai, a minha vida é sempre assim. Ah, não, mas eu nasci assim, eu cresci assim. Ah, eu sou desse jeito porque minha mãe era assim, minha avó era assim. Não, irmãos. Negativo. Nós podemos até ter uma influência, mas eu é que decido. Influência é uma coisa, determinação é outra. Posso até ser influenciado, mas não é determinístico na minha vida. O que tem que ser determinístico na minha vida é a promessa de Deus. Aleluia, na sua vida também. Então assim, Deus gosta de que a gente confesse e deixe nossos pecados, que reconheça. Olha, eu errei com você, me perdoe, eu errei, eu quero refazer, tá bom? Eu quero refazer o meu caminho. Então, porque só há cura, Davi só teve cura quando ele reconheceu o profeta Natan. Eu pequei contra o Senhor, eu pequei mesmo, você tá certo. Eu cometi adultério, sim. Matei Urias, eu errei, eu pequei. Quero recomeçar. Quero fazer certo agora. Tá bom? Por quê? Porque quando nós confessamos e deixamos, nós alcançamos a misericórdia de Deus. Quando eu confesso e deixo, eu alcanço a misericórdia de Deus. Eu vou aí dizendo não para minha vulnerabilidade, eu vou dizendo não para minha fraqueza. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Precisamos decidir mudar. E aí logo no início do que eu falei para vocês, precisamos estabelecer nossas limitações, nossas fronteiras. Precisamos estabelecer isso. Olha, quem não confessa os seus pecados, quem não reconhece que pecou, que errou, é como aquela palavra que diz assim: quando escondi os meus pecados, envelheci de tão cansado. Eu envelheci de tão cansado, os meus ossos doeram. Por quê? Porque pecado tem consequência. Então, em nome de Jesus, que nós possamos admitir, confessarmos e nos arrependermos do nosso pecado. Que significa o quê? Confessar, se arrepender dos nossos pecados é se afastar totalmente dele e seguir uma nova direção. E termos cuidado para não se relacionar com o pecado. Não se relacionar com o pecado. Compreender que é pecado, fugir dele. Foge dele. Mas não se relacione. E que o Senhor possa nos trazer um coração puro e uma consciência limpa. Todos nós pecamos. Mas que nós possamos ter um desejo de não errar, irmãos. De não errar. Vamos ser humildes em reconhecer nossos erros. Eu quero que o Senhor me ajude a ser humilde. A reconhecer os meus erros. Porque eu quero chegar nessa terra prometida que Deus tem para mim. Eu quero combater o bom combate até o fim. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Sabe que eu sou muito grata pelo dom do arrependimento. Para mim que arrependimento é um dom.
Eu sou muito grata porque eu precisei me arrepender muitas vezes para que hoje estivesse vivendo o que eu estou vivendo em Deus. E eu sou grata pelo dom do arrependimento, pois já me arrependi e quero continuar me arrependendo dos meus erros, das minhas fragilidades. Eu quero ser livre, irmãos. Amém? Que nós possamos admitir nossos pecados, confessar nossos pecados, porque Deus, Ele é fiel, irmãos. Deus, Ele é fiel para nos limpar, porque quem nos limpa é Deus. Quem nos limpa é Deus, quem nos santifica é Deus. Amém? E nós podemos viver sim, diante de Deus, perante Deus, com uma consciência limpa. Mas a gente precisa caminhar esses passos. Quais passos? Primeiro, vou fazer uma lista das minhas limitações, das minhas vulnerabilidades, dos meus erros. Eu preciso escrever onde eu tenho errado. Tenho falado demais? Tenho mentido? Tenho manipulado algumas situações? Tenho algum vício emocional e por isso eu sempre culpo as pessoas de não me amarem? De achar que as pessoas estão sempre falando de mim, que me rejeitam? O que é, Senhor, que eu tenho? Peça a Deus, Ele vai te mostrar. Será, Senhor, que todas as vezes, e eu já disse isso, quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Porque se todas as vezes que eu errar, eu digo, não, mas a culpa é da Jaciara. Eu só falei aquilo porque a Jaciara falou primeiro. Não, a culpa é da Natália, gente. Porque a Natália também, tu viu o que ela fez comigo? Por isso que eu agi daquele jeito. Tá errado. Quem é bom de argumento, ele é ruim de arrependimento. Não é o que o outro faz comigo, é o que eu decido. Eu é que decido como eu vou fazer diante daquilo que fazem comigo. E que nós possamos decidir fazer aquilo que Deus já nos ensina. Eita, irmãos, mas a quem é muito dado, muito é cobrado. E louvado seja Deus por isso. Que nós possamos ser aprovados. Mais uma vez, Deus me disse que para sermos aprovados, nós somos provados. Eu passo pela prova para depois ser aprovada e depois promovida por Deus. Eu sou provada para ser aprovada e depois promovida por Deus. Promovida para um outro lugar onde não estarei sendo mais provada por esse pecado. Entenderam? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Amém? Obrigada por estar aqui comigo nessa live. Amanhã nós vamos avançar. A cada dia o Senhor tem nos dado vitória em nome de Jesus. E nós vamos vencer esse propósito. Aleluia, nós vamos vencer. Nós vamos vencer. E nós vamos para Josué capítulo 17. O que nós vamos aprender? Que você faça essas anotações se você achar importante. Hoje nós aprendemos o quê? Cuidado ao se relacionar com o pecado. E ao pecar, se arrependa, confesse. E deixe. Amém? E deixe. Porque pecado traz morte. Todas as vezes que eu peco, eu estou dizendo não para Jesus. Todas as vezes que eu peco, eu estou desprezando aquilo que Deus tem para mim. Aleluia. E amanhã nós vamos no capítulo 17. Se Deus permitir. Hoje nós falamos das terras das tribos de Efraim e Manassés. E amanhã a gente vai falar da herança de Manassés. Aleluia. Senhor, muito obrigado por mais uma live. Senhor, nós te agradecemos. O Senhor é bom em todo tempo. Nos ajuda, Senhor, a vencer toda estrutura pecaminosa que há dentro de nós. Tudo aquilo que nos faz pecar, Senhor, nos ajuda a vencer, a confessar, a deixar. Senhor, nos ajuda, Senhor, a não ter prazer no pecado, mas ter prazer em te obedecer.
Espírito Santo de Deus, eu te peço que o Senhor venha quebrando todos os muros de limitações emocionais, limitações espirituais. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos o teu favor, nos ajuda nessa caminhada. Papai querido, eu quero declarar que nós seremos e viveremos um novo tempo diante desse propósito, porque esse propósito, Senhor, é para te conhecer. É para te conhecer, te revela a nós, Senhor. Fala aos nossos corações, fala ao coração aqui do teu povo. Fala ao coração aquilo que precisa ser dito, aquilo que vai trazer mudança em nós. No nome poderoso de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos pelo dom do arrependimento. Te agradecemos pelo dom, Senhor, pelo perdão dado a nós quando nós pedimos perdão. Senhor, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua confiança. Nós te agradecemos, louvamos o teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, povo de Deus? Que o Senhor te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Um abraço aí da pastora Recieli para vocês. Que o Senhor os abençoe. Tenha uma madrugada na presença de Deus. Até amanhã.